Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro, e no vídeo de agora nós vamos falar valores que o Danilo, jogador atualmente na Juventus, recebe por temporada. Nessa consulta que o Flamengo fez após ele ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo obteve os valores. Quanto custaria, mais ou menos, o Danilo, ou quanto ele recebe atualmente na Juventus, equipe italiana, que ele tem contrato até o meio da temporada. Inclusive tem uma cláusula, sabia? Que ele pode renovar o contrato com a Juventus. Não é com certeza que ele ficará livre, não. A gente vai trazer essas informações e tem vários jogadores sendo oferecidos ao Flamengo. Eu obtive alguns nomes e vou trazer para vocês aqui. Vou dar um spoiler. Um nome é argentino e quase fechou com o Cruzeiro antes do Fabrício Bruno. E outro jogador atua aqui no futebol brasileiro, na Série A, e quase foi contratado pelo Botafogo, rival do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas uma curiosidade, vocês lembram do atacante Lincoln? Aquele Lincoln que subiu ao profissional junto com o Vinícius Júnior, que inclusive para o Reinaldo Rueda, o Lincoln teria mais sucesso no futebol do que Vinícius Júnior. Pois é. O Lincoln, com 24 anos, está de volta ao futebol brasileiro. Ele fechou com o Atlético, não é o Atlético Mineiro, não, é o Atlético de Minas Gerais, clube lá de Minas Gerais. Lincoln, para quem não sabe, óbvio que vocês sabem, é cria do Flamengo, era jogador tratado como joia, enfim, fenômeno. Foi vendido ao Vissel Kobe do Japão, foi emprestado ao Cruzeiro, depois retornou ao Vissel Kobe. Em 2023 ele estava no Al-Tak da Áustria e agora vai para o Atlético. Falando agora de Flamengo, o Michael deu uma entrevista coletiva muito bacana lá nos Estados Unidos. Os jornalistas que estão presentes lá acompanharam. Tenho duas declarações dele muito boas. Abre aspas, não penso em ser titular, ser o melhor, ser o artilheiro, ser o líder de assistência. A única coisa que eu penso é em ganhar. Se eu tiver que ficar no banco, jogar 5 ou 10 minutos e ganhar, eu vou ficar muito satisfeito. E a outra declaração que eu vou ressaltar dele, que ele falou, se eu tivesse que falar algo para o Michael de 20 anos atrás, faça terapia. Pois é, muita gente acha bobagem, mas isso aí ajuda demais. Sobre a primeira declaração dele, eu fico na dúvida se isso é zona de conforto ou humildade. De verdade, eu não consigo pensar dessa maneira. Eu, se eu fosse jogador, na verdade, eu penso assim como ser humano. Eu quero sempre fazer o melhor. Eu, no lugar dele, eu pensaria sim em ser titular, ele tem que brigar pela titularidade. Eu, no lugar dele, eu pensaria sim em ser artilheiro, ele tem que fazer gol, ele é atacante. Eu, no lugar dele, pensaria sim em dar muitas assistências. Não tem isso de, se eu ficar no banco 5, 10 minutos, para mim tá bom. Eu não fico satisfeito, mas ele tem uma forma de pensar e, obviamente, eu respeito. Galera, o Juninho, atacante, vocês já sabiam que era jogador do Flamengo, foi anunciado hoje. Eu trouxe a informação que ele já havia assinado o contrato e ele escolheu o número 23 para jogar no Flamengo. E eu perguntei para pessoas do Flamengo por que ele escolheu o 23, e as pessoas que acompanham a carreira dele confirmaram, por conta da filha, a data de nascimento da filha, Olivia. Olivia, é isso, espero que eu não tenha errado. Enfim, Juninho, peço desculpa se eu errei, mas Olivia foi o que me passaram aqui. Pode ser Lívia somente, enfim, mas foi o que me passaram, Olivia, mas foi uma homenagem por conta do dia do nascimento da filha dele. Então, parabéns ao Juninho, chegando com muita humildade, sem muita pressão, sem muita expectativa. Torço muito para que ele tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, porque parece ser uma pessoa extraordinária, um ser humano incrível. Todo mundo elogia bastante o Juninho, sobretudo fora das 4 linhas. Vamos falar agora do Danilo, galera. Pois é, a gente trouxe a informação aí recentemente que ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo fez uma consulta, não tem nenhuma negociação em andamento, nada, não tem tratativas em andamento, pelo contrário, o único clube que fez proposta oficial, e eu confirmei isso com os empresários do atleta, foi o Santos, fez uma proposta oficial para ter o Danilo, hoje com 33 anos. O Danilo não descarta um retorno ao futebol brasileiro, está priorizando a Europa, ficar na Europa.
Ele ainda tem proposta do Napoli, tem proposta também do Olympique de Marseille, mas obviamente depende muito do que ele quer para o futuro dele, voltar para o futebol brasileiro, continuar na Europa. Ele vai tomar essa decisão. Perguntei aos empresários, Flamengo fez proposta ou só o Santos? Não, só o Santos fez proposta, o Flamengo não fez nada, não tem nenhum movimento do Flamengo, mas quando ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo soube dos valores que ele recebe atualmente. Ele ganha por ano 5,5 milhões de euros net, ou seja, livre de impostos. Gente, fazendo uma conta rápida, vamos lá, deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos lá, ele ganha 5,5 milhões, certo? Vamos botar aí o euro 6,20, o euro hoje 6,20. Por ano, livre de imposto, ele ganha 34 milhões, estou arredondando aqui, tá? 34 milhões. Vamos dividir aí por 13, porque tem o 13º. Então ele ganha cerca de 2 milhões e 600 mil reais, botando na cotação de real. Gente, é muita grana. Para ele aceitar jogar no Flamengo, ele teria que reduzir drasticamente o salário dele. Menos da metade. Óbvio, ele continuaria ganhando muito. Óbvio, ele teria direito a luvas. Mas é muita grana, pessoal. É muita grana. Vale a pena? Isso quem tem que avaliar são os dirigentes. Não sou eu. Eu acho que o Danilo no futebol brasileiro, jogando de zagueiro, ia performar muito bem. Inclusive, poderia chegar ao Flamengo para brigar pela titularidade. Sem problema algum, brigar pela titularidade. Acredito eu que o Felipe Luiz gosta do futebol dele, acredito eu que o Alexandre já deve ter conversado com ele, porque eles são extremamente amigos, jogaram no Santos juntos, jogaram no Porto juntos, jogaram na Juventus juntos, na seleção brasileira, o Alcaraz também jogou com eles na Juventus, eu tenho certeza que eles já conversaram sobre esse assunto. Agora, só depende do Danilo, porém, ele tem uma cláusula, que se ele jogar 50% das partidas da Juventus na temporada, pode renovar até 2026. Ainda tem isso. Será que a Juventus vai querer renovar? Ele vai querer renovar? Ainda tem isso. A temporada ainda não acabou, ele ainda pode atingir essa meta aí em contrato. Enquanto o Flamengo busca zagueiros, vários nomes são oferecidos, o que é normal, tá, gente? O trabalho dos empresários é esse, é oferecer, é fazer a roda girar dentro do futebol. Os empresários precisam trabalhar. O Fabrício Bruno foi vendido ao Cruzeiro porque inicialmente o André Cury ofereceu ele ao Cruzeiro e deu tudo certo. Hoje ele está lá no Cruzeiro. E vários nomes estão sendo oferecidos ao Flamengo. Um deles, vamos lá. Um vocês já sabem que foi o Kaique Rocha, que foi oferecido justamente pelo André Cury na negociação do Fabrício Bruno. Ele falou, beleza, a gente tira o Fabrício e eu consigo trazer o Kaique, vocês topam? Não, o Flamengo não quis. Outro nome oferecido, David Ricardo, do Ceará. Esse jogador, o Botafogo tentou a contratação e não conseguiu até o momento. Dizem que é um jogador muito qualificado, jovem, enfim, tem muito potencial, está atualmente no Ceará. Outro nome que foi oferecido ao Flamengo, mas isso é muito caro, assim, não tem como o Flamengo fazer esse investimento agora pelo discurso da diretoria desde quando chegou. Valentim Gomes, jogador do Vélez, que quase foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro ia pagar 10 milhões de dólares para ter esse jogador, muita grana, mais de 60 milhões de reais na cotação de hoje, e no fim das contas não deu certo, porque o Vélez a todo momento ficava fazendo exigências. Chegou uma hora que o Cruzeiro desistiu e pagou à vista para ter o Fabrício Bruno, mas o Valentim Gomes foi oferecido ao Flamengo através de intermediários brasileiros, que, segundo esses intermediários, estão autorizados a trabalhar o nome do Valentim no futebol brasileiro. Mas a diretoria entende nesse momento que esse investimento é inviável, não tem fluxo de caixa para poder fazer um investimento como esse. Então, nomes oferecidos, Flamengo no mercado, em busca de contratação para repor a saída do Fabrício Bruno e também pensando num volante. A ver qual será esse jogador que o Flamengo vai trazer, galera. Estaremos acompanhando e vocês também, com certeza, aqui no canal Vini Casagrande. Beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!